quero falar um pouquinho para você sobre a visão da nova. Sabe, falar sobre valores da nova igreja, que fazem parte da nossa visão. E visão é uma coisa que se fala muito em muitas igrejas, mas teve uma época que se falava toda hora, em todo lugar que eu ia, se falava sobre visão, pastor, visão do pastor. E eu comecei a perguntar para alguns pastores, qual é a visão que você tem para a sua igreja? E eu comecei a perceber que a maioria dos pastores nem sabia o que significa ter uma visão. E eu perguntava, mas qual é a sua visão para a sua igreja? E o cara, a visão? A visão para a minha igreja? Visão. Visão. Sim, mas qual é a visão? A visão é aquilo que você vê. Sim, mas o que você vê? E o cara não sabe. E visão é uma coisa muito simples. Visão é simplesmente um conjunto de propósitos. Visão é uma coisa que você pode ter para uma igreja, para uma empresa, para uma família, para a sua vida pessoal. Cara, eu tenho uma visão para a minha vida pessoal. Eu quero isso, aquilo outro. E eu estou com esses propósitos aqui no meu coração para que isso aconteça num prazo de tanto tempo, de tantos anos. Eu quero cumprir esses propósitos aqui. E visão é algo tão importante que no livro de Abacuque, Abacuque é considerado como um dos profetas menores, né, da Bíblia, e Abacuque viveu num tempo em que Israel estava passando por uma crise dos diabos, estava mal demais, sem colheita, e ele diz, Abacuque chega a dizer, cara, eu não estou vendo azeitona na oliveira, eu não estou vendo vinho na videira, uva na videira, eu não estou vendo ovelhas no aprisco, eu não estou vendo gado no campo, mas eu ainda assim confio no meu Deus. E ele começa a orar e pedir para Deus uma resposta, porque o povo estava perguntando, e aí Abacuque, você que é o profeta, como é que essa situação Deus não vai resolver? E Deus fala para Abacuque o seguinte, Abacuque, eu quero passar para você uma visão, a visão daquilo que eu vou fazer. Então faz o seguinte, pega algumas tábuas bem grandes, escreve nessas tábuas a visão que eu vou te dar. Escreve nas tábuas e coloca num lugar bem alto, para que todo mundo que passar, até quem passar correndo, veja e entenda qual é a visão. Então visão, quer dizer, quem foi Abacuque? Foi o inventor do outdoor. Primeiro outdoor da história, foi Abacuque que fez, com tábuas, né? Escreveu nas tábuas. Agora a visão tem que ser uma coisa compacta, concisa, de forma que alguém quando passe, possa olhar, ver e entender, captar, abraçar, internalizar e vivenciar. Porque quando você passa, eu vou passar a visão da igreja, são 20 pontos, quando chega no 16, você já não lembra mais qual é o ponto 1. E é importante que seja uma coisa bem mais compactada, para que você possa se lembrar. E a gente precisa vir e mexe, voltar para a visão, para a gente, de repente, fazer correções de trajeto, de curso. Um avião funciona assim, um avião, ele está voando, bate vento de um lado, bate vento de outro, e normalmente ele é empurrado para um pouquinho para fora da rota. E aí o piloto automático puxa, que está programado, ele volta para a rota certa. Ele corrige a trajetória. E a gente precisa vir e mexe, fazer uma correção de trajetória e voltar para dentro da visão, para não se desviar da visão que Deus tem para a nossa igreja. E visão é tão importante que há um versículo na Bíblia que diz que sem visão o povo se perde. Há umas versões que dizem assim, sem profecia o povo se corrompe. Mas se você pegar esse texto no hebraico, que está escrito originalmente no hebraico, e traduzir literalmente para o português, a tradução literal é, sem visão o povo se perde. Sabe que, eu creio que a maioria de vocês aqui deve ter assistido o desenho ou visto o filme, Alice no País das Maravilhas. Todo mundo assistiu? Ou o desenho ou o filme, né? A maioria de nós, muitas vezes, viu o desenho ou viu o filme, mas não leu o livro. O livro, obviamente, tem muito mais coisas do que tem o desenho, muito mais coisas do que tem o filme. E uma das coisas que aparece no livro, é que a Alice vem andando num bosque, de repente ela chega numa clareira. E na clareira tem um monte de trilhas, um monte de caminhos. E ela tem que escolher um. E aí aparece aquele gato. Sabe aquele gato que aparece, desaparece, fica só o sorriso? Né? Aparece aquele gato. E ela pergunta para o gato, qual é o caminho que eu devo tomar? Ele pergunta, depende de para onde você quer ir. Ela diz, tanto faz. Ele disse, então qualquer caminho serve. Quando você não sabe para onde ir, quando você não tem visão, não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Mas quando você entende para onde você quer ir, Jesus, quando perguntado sobre essa questão de como é que a gente chega ao Pai,
Qualquer caminho serve, Jesus. Há algumas opções aí. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por mim. Jesus não disse, se pega qualquer caminho. Tem várias opções. Você pode ir por essa religião, por aquela religião, por esse profeta, aquele profeta, por esse guru, aquele outro. Não, Jesus disse, talvez existam aí, o mundo ofereça um monte de opções, mas eu vou dizer para você a verdade. Eu é que sou o caminho, a verdade e a vida. E a gente precisa de ter visão. Cada igreja, todo pastor deveria buscar em Deus uma visão para a sua igreja. Porque se há duas igrejas próximas uma da outra e ambas têm a mesma visão, uma das duas está sobrando. Quando você tem duas igrejas próximas e as duas têm uma visão muito semelhante, muito parecida, uma das duas está sobrando. Então é preciso de ter uma visão, porque a visão que Deus dá para nós aqui na Nova não é a mesma que Ele tem dado para outras igrejas. Amém, gente? Por isso que nós somos únicos. Nós não somos uma igreja a mais. Nós somos uma igreja que é única, porque Deus dá uma visão, que a visão que Ele tem para nós é para nós, não é para mais ninguém. Alguém pode até tentar copiar, mas não vai sair igual. Por quê? Porque a visão que Deus nos deu é a visão que Deus deu para nós. Amém? E eu quero falar um pouquinho sobre esses valores que compõem a nossa visão, que fazem parte da nossa visão como igreja, que são valores que eu vou pedir que isso seja colocado nos grupos de conexão, para você ler, reler, imprimir, você ter aquilo ali, você ler, reler, até que escorrer uma lágrima sangrenta assim dos olhos. Você lê até aquilo entrar, criar raiz dentro do seu coração. Primeira coisa da nossa visão, a nossa mensagem é Jesus. A mensagem da Nova é Jesus. O que a gente quer é revelar Jesus para as pessoas. Revelar Jesus para as pessoas. Quando eu vou ao Antigo Testamento e eu prego sobre o Antigo Testamento, eu não me interesso tanto em saber detalhes da vida de Davi. O que eu quero é saber como a vida de Davi, como a história de Davi aponta para Jesus e revela Jesus. Eu não estou tão interessado em saber detalhes da vida de Moisés para entender Moisés, mas eu quero estudar Moisés para saber como é que a vida, os feitos, a vida de Moisés aponta e revela Jesus. Eu não estou preocupado em saber dos detalhes da vida de Abraão, a não ser como a vida de Abraão, os feitos de Abraão, as frases, as palavras de Abraão apontam e revelam Jesus, porque Jesus, Ele é o centro da igreja. Aliás, Colossenses capítulo 1 diz para nós que Ele é o centro do universo. Se Ele é o centro do universo, Ele tem que ser o centro da igreja. Infelizmente, ao longo da história, algumas igrejas tiraram Jesus do trono e colocaram outras coisas. Em algumas igrejas, o centro da igreja não é Jesus, é um líder carismático. Em outros lugares, muitas vezes, é um cantor ou um grupo musical. Em alguns lugares, é uma doutrina. Em alguns lugares, quem senta no trono da igreja não é Jesus, é Freud. É o evangelho psicologizado. Não tem nada contra os psicólogos, mas psicologia é uma coisa, igreja é outra. E tirar Jesus e colocar Freud é um perigo danado. É um perigo danado. Jesus é o centro da nossa mensagem. Tudo é por Ele, para Ele, sem Ele nada faz sentido. Nada faz sentido sem Jesus. Na igreja, se você tira Jesus, a gente vira um clube, vira uma sociedade, uma agremiação, uma coisa qualquer, menos igreja. Jesus tem que ser o centro da igreja. E se Jesus é o centro da igreja, a palavra se torna o centro da igreja. Porque Jesus e a palavra são uma só coisa, uma só entidade. Jesus, na verdade, é a palavra em carne e osso. A Bíblia é Jesus em papel e tinta. E Jesus é a palavra em carne e osso. Amém? João 1,17, eu canso de falar desse versículo, eu cito, eu ensino, eu falo sobre esse versículo. Talvez você já pastor de novo, João 1,17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade, porém, vieram por meio de Jesus Cristo. Já ouvi o senhor falar, pastor, já estou sabendo. Mas por que eu coloco ênfase nisso aqui? Quando a Bíblia fala sobre a vinda da lei, Deus dando a lei, Ele usa um intermediário. Quando Ele quis revelar a graça e a verdade, Ele não mandou um profeta, um intermediário, um anjo, um arcanjo, um querubim. Ele mandou o seu próprio Filho, que é a graça personificada. A graça não é uma doutrina, a graça não é uma filosofia, a graça não é uma ideia, a graça é uma pessoa, a graça é Jesus. A graça é Jesus, Jesus é a graça feita em carne e osso. Jesus é a graça e graça é favor imerecido. Jesus é o favor imerecido que Deus enviou para morrer por mim e por você, para nos dar vida e vida em abundância. Sabe, a nossa admiração por Jesus tem que ser assim, explosiva.
Sabe, eu tenho amigos que são católicos, gente na minha família, membros da minha família que são católicos. E às vezes eu converso com essas pessoas e elas falam, não, mas eu sou devoto de São Pedro, ou eu sou devoto de São João. E eu admiro demais Pedro, eu admiro João. Quando eu leio a vida desses caras na palavra, eu vejo que eles fizeram grandes coisas para Deus. Quando eu olho para a vida de Pedro, cara, um sujeito que foi transformado de um pescador abrutalhado em um servo de Deus eficaz para o reino de Deus. Quando eu olho para João, eu vejo um garoto que se converteu, que começou a seguir Jesus ainda na sua adolescência, saindo da adolescência com talvez uma idade de 18, 19 anos. Como um garoto ainda, e foi o mais longevo de todos os 12 apóstolos, o mais longevo foi João, que aos 90 e poucos anos estava escrevendo o livro do Apocalipse, 1ª, 2ª, 3ª João, o Evangelho de João. Eu admiro demais esses caras, eu acho que eles são demais, mas quando eu falo sobre Jesus, todas essas figuras, para mim, elas parecem que elas começam a diluir, e eu olho para Jesus, e Jesus é demais, ele é demais. Sabe que uma das primeiras coordenadoras que a gente teve aqui na Geração Nova, ela falou para mim um dia que foi falar sobre Jesus por uma prima dela. E a prima disse assim, mas eu não posso ir na sua igreja porque eu sou devota do Sagrado Coração de Jesus. Aí ela disse, eu também. Claro que eu sou. Eu confio no coração, que o coração de Jesus pulsa por mim, que ele pulsa por você, que Jesus, ele ama a gente de uma maneira tal, que ele veio a esse mundo disposto a morrer por nós, porque ele nos amou de uma maneira tal, que ele foi enviado por Deus para dar a sua vida, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Amém, gente? Sabe que Jesus, Abacuque 2:4 diz que o justo viverá pela fé. Romanos 1:17 diz que o justo viverá pela fé. Gálatas 3:11 diz que o justo viverá pela fé. Hebreus 10:38 diz que o justo viverá pela fé. Mas eu preciso me lembrar que a fé não é simplesmente uma força que Deus me dá para mover montanhas ou para obter milagres. A fé, Jesus é o autor e o consumador da fé. Você sabe que Pedro andou sobre as águas, né? Aquele episódio bíblico que diz que Pedro andou sobre as águas. Pedro, quando sai do barco, ele começa a andar sobre as águas. A Bíblia diz que enquanto ele olhou para Jesus, ele andou sobre as águas. De repente, sabe-se lá por que cargas d'água, ele começou a prestar atenção no vento, no tamanho das ondas, na chuva, e ele começou a afundar. Ele começou a prestar atenção no vento, ele começou a afundar, começou a prestar atenção nas ondas, mas a questão aqui não é a questão de que a fé de Pedro fosse maior, menor, grande, pequena, a questão é que enquanto ele olhou para Jesus, ele caminhou sobre as águas, porque ele é o autor, o consumador, e ele é o sustentador da fé. Enquanto você olha para Jesus, a sua fé opera. Quando você tira os olhos dele, a sua fé perde a sustentação, porque ele é o autor e o consumador, aquele que sustenta a fé. Então, olhar para Jesus é fundamental para você conseguir viver pela fé, porque ele é o autor e o consumador da fé. Amém, gente? A fé sem Jesus é puramente pensamento positivo. Há pessoas que confundem e dizem, não, o que vocês têm aí, vocês chamam de fé, isso é pensamento positivo. Não. A fé sem Jesus é pensamento positivo. Mas a fé com Jesus deixa de ser mero pensamento positivo e passa a ser esse poder de Deus para mover montanhas, curar enfermos, conquistar numa vida abençoada. A fé, mas a minha fé ela só funciona quando eu estou com o olho firmado nele, não na minha própria fé. Eu não tenho fé na minha fé, eu tenho fé em Jesus. Amém? Jesus é o nosso Shabat, a palavra que é descanso. Jesus é o nosso descanso. É interessante que no livro de Hebreus, a Bíblia diz para nós que o povo de Israel, aquela geração que saiu do Egito, da escravidão do Egito, eles não entraram na terra de Canaã, porque eles não creram, por causa da incredulidade. E eles então não entraram no descanso. É engraçado que a Bíblia agora em Hebreus chama a terra de Canaã de um lugar de descanso. Mas vá ao livro de Josué e você vê que Canaã foi um lugar de guerra. Foi um lugar de batalhas. Josué, ele atravessa o Rio Jordão, de cara ele tem uma batalha, a batalha de Jericó. Depois ele tem várias outras batalhas para tomar posse daquele lugar. Mas a Bíblia chama aquele lugar de descanso. Como é que se aquele lugar era um lugar de batalhas e conquistas através de guerras, como é que aquele lugar podia ser um lugar de descanso? Aí quando você vai mais na frente no Antigo Testamento, você vê um rei chamado Josafá. Esse rei, ele se mete numa guerra
vários reis fazem uma coalizão para vir contra Josafá, e quando ele parte para a guerra, ele vê que o exército inimigo é muito maior do que o exército que ele tinha para combater. E ele começa a tremer de medo. Ele começa a orar e pedir ajuda a Deus, pedir direção a Deus. E aí Deus fala para Josafá o seguinte: Josafá, pode ficar tranquilo, porque essa batalha não é sua, essa batalha é minha. Agora eu entendi por que Canaã é um lugar de descanso. Porque as batalhas que Josué tinha que enfrentar não eram dele, eram do Senhor. Amém? As suas e as minhas batalhas não são nossas, são dele. Por isso você e eu podemos entrar no descanso. Amém, gente? Eu e você podemos entrar no descanso, porque aquilo que são. Pare de chamar os seus problemas de meus problemas. Não toma mais posse deles, não. Comece a dizer: não, esse problema aqui já não é meu. Eu deposito aos pés do Senhor. E Ele é o autor e consumador da minha fé. Meus olhos estão fitos nele. Ele vai trazer o milagre que eu preciso. Ele vai realizar o milagre que eu preciso. Amém, gente? Jesus é o nosso descanso. Lá em Mateus 11, 28, Jesus diz o seguinte: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei Shabat. Eu lhes darei descanso. No original grego seria: venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Sabe que é uma denominação evangélica que põe uma ênfase nessa história de sábado? Tem que guardar o sábado, são chatos. Essa história de guardar o sábado. Mas presta atenção numa coisa: o sábado não é um dia. O sábado é uma pessoa. É Jesus. Presta atenção no seguinte: o cara diz: não, você tem que guardar o sábado, porque um dos mandamentos é guardar o sábado, porque o sábado. Jesus, quando ele diz isso aqui, para quem ele estava falando? Ele estava falando para pessoas que guardavam o sábado. Ele estava falando para judeus que guardavam o sábado, que tinham a tradição, o hábito, o costume, a obediência, a lei de guardar o sábado. E ele vira para quem guardava o sábado e ele diz: vocês guardam o sábado e ainda assim estão cansados e sobrecarregados. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei a vocês descanso, porque eu sou o verdadeiro Shabat. Não é um dia da semana, é uma pessoa. Jesus é o autor e consumador da nossa fé, Ele é o nosso descanso. Jesus, Ele é tudo o que nós precisamos. Diga para a pessoa que está do seu lado: você, tudo que você precisa está em Jesus. Tudo que você precisa está em Jesus. Segunda coisa, o nosso coração é voltado para pessoas, não para coisas. O nosso coração tem que ser voltado para pessoas, não para coisas. Coisas ajudam, às vezes são boas, mas o nosso coração está voltado para pessoas. Sabe, a gente está aqui num ambiente super confortável, tem ar-condicionado, chão tem carpete, parede trabalhada, com um trabalho sonoro, acústico, tudo maravilha, teto, tal, legal. Aí a gente vai sair daqui e vai para um lugar onde a terra é sem forma e vazia. Gênesis 1 e 1. Vamos recomeçar. Vamos começar do zero. Vamos recomeçar do zero. Né? Mas aqui também já foi Gênesis 1 e 1. Aqui também já foi terra sem forma e vazia. Sabe, quando a gente chegou aqui, não tinha piso, não tinha um chão todo irregular, que era a laje. Não tinha nem o que o pessoal chama de contrapiso, que é fazer o preparo para o piso. A gente teve que fazer tudo. Né? O nosso telão, o nosso telão era aqui para cima, era uma parte da parede que a gente pintou assim de cal. Ele fez aquela pintura branca, era o nosso telão. E o nosso projetor não era um projetor, era um retroprojetor. E retro significa para trás, né? A gente era um retroprojetor. E o negócio era tão precário que a gente projetava, aquela projeção do retroprojetor tinha aquela transparência. Aí botava transparência no retroprojetor com a letra da música, projetava na tela de cal. E a coisa era tão precária que o cara que passava as transparências, ele ficava sentado do lado do retroprojetor, passando umas transparências, mas como a gente tinha pouca gente, ele também fazia parte do vocal, cantava. Então ele ficava passando, projetando e cantando com o microfone na mão e passando. Aquilo era um inferno, gente, aquilo era uma coisa horrorosa. Foi um período, ali fora, aquele hall lindo que você está vendo ali, aquilo não existia, o que tinha ali era ar, só ar, não tinha nada.
E aí até para subir aqui não tinha escada. Aí a gente pediu para fazer, a gente mandou fazer, a gente fez uma escada de madeira. A escada era assim na lateral, né, corria aqui paralela àquela parede, aquela última parede, corria a lateral assim, e dava ali no início do Banco do Brasil. E aí aquela escada, ela devia ficar ali durante 15 dias. O cara que fez falou para a gente, olha, essa escada ela é para durar, ela é projetada para durar 15 dias. Ela ficou 6 meses. 6 meses. Aí a gente pintou a escada, a gente cuidou da escada com o maior carinho. A gente orava pela escada. A gente impunha as mãos na escada. As pessoas começavam a subir na escada. Quando subia uma pessoa um pouco mais pesada, tinha sempre alguém, um auxiliar, um voluntário lá embaixo que segurava o resto, não deixava ninguém subir junto. Esperava a pessoa chegar lá no alto e entrar, agora está liberado, pode ir mais alguém. Porque o medo era que aquilo desabasse. Né? Chovia, quando chovia, a gente vinha aqui com tinta e passava uma tinta para ver se aquilo segurava um pouco mais. A escada ficou 6 meses ali, debaixo de oração, intercessão e jejum. Aí teve um casal que depois, quando já estava tudo ajeitado aqui, esse casal veio falar com a gente, falou assim, pastor, nós agora vamos tornar membro aqui da igreja, a gente gostou demais aqui da igreja. Eu falei, poxa, que bom, que legal. Como é que vocês conheceram aqui? Eles falaram, não, a gente veio aqui já há tanto tempo atrás, quando estava ainda sem nada e tal. E eu falei, é mesmo, vocês já tinham vindo naquela época, vieram quantas vezes? Viemos só uma vez. A gente chegou, assistiu, olhou e falou assim, quando ficar pronto a gente volta. Mas, cara, voltar depois que está pronto é mole. O difícil é você entender que Deus valoriza pessoas e não coisas. Você entende que Deus não depende de ar-condicionado para curar os enfermos? Você consegue entender que Deus não precisa de cadeira confortável para fazer milagres na vida de quem precisa? E ainda que a gente se reúne num lugar onde o sol está batendo no telhado e está realizando aquele calor, a gente está suando a unção do Espírito. Aleluia, Senhor. É o calor do Espírito, é o fogo do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. O que importa é que pessoas estejam sendo abençoadas. Amém, gente? Esse é um espírito de pioneirismo. Espírito de pioneiro tem que abraçar. E olha, não é claro, sabe, quando eu ouço uma história como essa, do cara que veio aqui, viu e disse, volto quando ficar pronto, a pessoa não tem espírito de pioneiro. Espírito de pioneiro é diferente. Espírito de pioneiro é aquela galera que foi com Gideão. Gideão foi entrar numa batalha, numa guerra contra os midianitas. E Deus falou para ele, Gideão, eu vou te dar um exército. Senhor, agora sim, agora vai funcionar. Aí Gideão faz uma convocação, vem mais de 10 mil pessoas. Mais de 10 mil homens. Aí Deus fala com ele, Gideão, dá um toque nessa turma aí. Diz assim, quem for covarde e medroso, pode voltar para casa. Cara, 90% do pessoal foi embora. Ô, Gideão, obrigado. Fui. Já saiu vazado, foi embora. Ficou uma galera pequena. Aí Deus, pô, a maioria do pessoal foi embora. Não, Gideão, mas agora é que vem a bênção, cara. Leva esses caras para beber água. Ah, Senhor, agora eu estou entendendo. O Senhor vai transformar peixe em guerreiro. Gideão, só leva o povo para beber água e depois eu te falo. Chegou lá, manda o pessoal beber água. Aí o pessoal, os mais desesperados, caíram de cabeça dentro do lago. Uns outros se agacharam e começaram a beber água, olhando em volta. Aí Deus disse assim, pega para ser o teu exército só essa galera que ajoelhou. Senhor, são só 300. Os midianitas são mais de 150 mil. Como é que a gente vai combater 150 mil cara com 300? Gideão, eu estou no controle, cara. Eu estou sabendo o que eu estou fazendo. Fica só com esses 300, esquece o resto. Sabe, esses 300 são os caras com espírito de pioneirismo. Que abraça o que vier, eu estou dentro. Sabe, e o nosso coração tem que ser voltado para pessoas, não para simplesmente coisas. A nossa missão, isso tem que ser uma coisa que está internalizada no coração de cada membro da Nova. Sabe, a nossa missão é trazer pessoas que estão longe de Deus para perto dele, para estar com ele. Sabe que, se você ler no Evangelho de Marcos, quando Jesus saiu para escolher os 12 que seriam os seus 12 apóstolos, aqueles 12 discípulos, a Bíblia diz que Jesus chamou os 12 para estar com ele. Não diz que chamou os 12 para curar enfermos, para expulsar demônios, para fazer milagres, para multiplicar pães e peixes, mas chamou os 12 para estar com ele. E aí quando você vai um pouco mais adiante, já lá no livro de Atos, Jesus já tinha morrido, já tinha sido sepultado, ressuscitou dos mortos, ascendeu aos céus. Aí o governo romano começa a perseguir a igreja. Aí os caras prendem Pedro, prendem Tiago, prendem João, e aí começa a interrogar os caras. E aí esses camaradas olham para essa turma e eles falam o seguinte,
Rapaz, esses homens não são doutores da lei. Esses caras não têm PhD. Esses caras não têm formação de nível superior universitário. Esses caras eram homens humildes, pescadores, e que agora estão divulgando esse evangelho por aí. Mas uma coisa a gente consegue ver. Olha, as autoridades romanas é que disseram isso. Esses caras estiveram com Jesus. Esses caras não são doutores, não são PhD, não são THD, eles não têm curso de teologia, mas dá para a gente ver que eles estiveram com Jesus. A coisa mais importante é nós estarmos com Ele. Deixa eu ver de novo aqui. Quem é que está visitando hoje aqui pela primeira vez? Você nunca tinha vindo aqui. Fica com a sua mão levantada só por um instante. Dá uma olhada na sua volta. Vê essas mãos que estão levantadas. Dá uma olhada para essas mãos que estão levantadas. Essas mãos são das pessoas que estão nos visitando hoje pela primeira vez. O que a gente fala para o pessoal quando a gente tem uma reunião pré-culto? A gente tem sempre uma reunião pré-culto. No pré-culto tem ali os músicos, os cantores e tal. O que a gente fala? A gente fala, gente, você sabe que a nossa visão não é simplesmente fazer um culto, mas é fazer com que a pessoa que chega, em especial aquele que está nos visitando pela primeira vez, possa sair daqui dizendo, eu não assisti simplesmente um culto, eu fui a uma experiência com Jesus. A gente faz tudo para que você que levantou a sua mão pela primeira vez possa sair daqui dizendo, cara, eu fui muito abençoado, eu tive uma experiência com Jesus. Tive uma experiência com Deus. Foi mais do que um culto, foi mais do que simplesmente assistir uma música legal, um cara pregando, foi muito mais do que isso, foi uma experiência com Deus. Sabe? E na verdade a gente quer que isso aconteça com cada um de vocês, poder sair daqui dizendo, caramba, hoje foi mais uma experiência com Deus, não foi simplesmente assistir um culto, foi uma experiência da presença do Pai. Amém? Foi uma experiência da presença do Espírito Santo passeando no nosso meio, tocando corações, transformando vidas. Amém, gente? Trazer pessoas que estão hoje para perto de Deus, para estar com Ele. É o nosso alvo alcançar aqueles que se encontram longe de Deus, que desconhecem os planos fantásticos que Ele traçou para os seus filhos, que conheceram a Deus por uma perspectiva errônea, e que foram marcados pelos abusos da religiosidade e que precisam de cura. Sabe que vira e mexe? Há pessoas que chegam aqui e a gente faz questão de inserir cada membro da Nova num grupo de conexão. Quem aqui já é membro da Nova e ainda não está no grupo de conexão? Deixa eu ver, levanta a mão. Quem é de um grupo de conexão? Ok, baixa a mão. Quem ainda não é de um grupo de conexão? Cara, você está em pecado mortal. Se você sair daqui hoje e bater as botas ali na esquina, quando você chegar lá em cima, Deus vai perguntar, estava no grupo de conexão? Se você disser que não, vai dar ruim para o seu lado. Cara, e há pessoas que chegam aqui e elas falam assim, a gente fala, cara, você tem que se inserir num grupo de conexão. O que é grupo de conexão? É um grupo pequeno, um grupo familiar, um grupo que se reúne nas casas. Tal. Não, porque eu já vim de uma igreja onde eu tive trauma com esse negócio. Porque ela tinha que apresentar produtividade, porque converteram 20 no meu curso, no meu grupo e tal. E eu tinha que apresentar relatório, até fotografia do sujeito. Bota aí, fotografia, para provar para o pastor que você se converteu. Cara, tira uma foto do cara, para levar para o pastor. Eu tenho que comprovar. É um fardo, é uma desgraça, aquela pressão não aguentava mais. A pessoa chega aqui e ela foi mordida de cobra, agora não consegue nem ver minhoca. Ela pensa que grupo de conexão vai ser... Aí ela fica de fora. Mas entenda só uma coisa, grupo de conexão é gente cuidando de gente. É gente amando gente. É gente orando por gente. É gente cuidando de gente. Sabe, num lugar onde uma igreja, onde tem mais de 3.000 pessoas que são membros, fica complicado, de repente, você saber que você foi internado e sofreu uma cirurgia. Aí o pastor fica sabendo que você já recebeu alta. O pastor não me visitou, claro, não ficou sabendo. Porque é complicado. Mas no grupo de conexão dá para saber. O grupo de conexão fica sabendo. Você morre, o pastor não sabe. Não vai no seu sepultamento. Claro, não ficou sabendo. Vai saber depois, só na missa de 7º dia, sei lá. Por quê? Porque ninguém fica sabendo. Ninguém fica sabendo. Porque você está isolado, não estava num grupo de conexão. O pessoal fica sabendo. Pastor, fulano morreu. Todo mundo fica sabendo. No grupo de conexão, as pessoas cuidam umas das outras, se conectam umas com as outras. Não é um grupo de dominação, onde um líder manda, comanda e domina e manipula vidas. É um lugar de convivência, de amor mútuo, onde as pessoas trocam falam das suas necessidades, abrem o coração, convivem umas com as outras, amam umas às outras, cuidam umas das outras. Amém, gente? Há pessoas que chegam aqui arrebentadas. Eu estava numa outra igreja e tal, isso me traumatizou, aquilo me machucou, e a gente às vezes fica aqui num trabalho danado para restaurar, mas
O nosso alvo são pessoas e não coisas. Amém? Terceira coisa, generosidade é uma marca da nossa identidade. Membro da nova, quando era velha criatura, era mão de vaca. Quando se converte e nasce de novo, se torna uma pessoa generosa. É uma característica daquele que é membro da nova ser uma pessoa generosa. E a primeira coisa que as pessoas associam generosidade é com dinheiro. Mas é a última coisa que a gente está pensando aqui. Quando a gente está falando de sermos pessoas generosas, generosidade significa ir além do requerido, ir além daquilo que é exigido, daquilo que diz a regra, é ir além, é caminhar a segunda milha, é fazer mais do que foi pedido. Jesus ensinou que é mais bem-aventurado dar do que receber. Por isso, nós entendemos que exercer generosidade é um privilégio que Deus nos dá. Ser generoso não é um favor que a gente faz a Deus, é um privilégio que Deus dá a nós. Eu vou repetir, você não entendeu direito. Generosidade não é um favor que a gente presta a Deus. Generosidade é uma bênção que Deus dá a nós. É um privilégio que Deus dá para nós, exercer generosidade. E quando eu falo de generosidade, na nova nós somos generosos com os nossos dons, com os nossos talentos, com o nosso tempo e até com a nossa grana. Até com a nossa grana. Mas não é a primeira coisa. Mas é preciso entender que generosidade envolve muito mais do que simplesmente dinheiro. Ser generoso com o seu tempo, com os seus dons, com os seus talentos. Sabe que quando eu acabei me tornando pastor, eu acho que por acidente de percurso, por acaso, eu não planejei ser, não sonhei em ser, não pedi para ser. Mas eu me envolvi tanto com a obra de Deus que quando eu vi, estavam botando a mão na minha cabeça e me ordenando. E aí quando eu abri os olhos, eu falei, quem que vai aqui? Não, tu agora é pastor. Eu falei, porque eu me envolvi tanto que... Mas, olha só como é que a coisa funciona. A gente se envolveu tanto, eu e a Denise, eu fui ordenado pastor, e eu já tinha um envolvimento muito grande na igreja. E eu trabalhava secularmente. E eu, às vezes, vinha de plantão de 24 horas, eu, às vezes, vinha de cirurgias longas, eu vinha direto para a igreja, pregava. Às vezes, olha a maluquice. Eu ia no hospital, tinha um paciente, uma emergência, operava o sujeito. Vai para a igreja, prega, acabou de pregar, volta para o hospital, está vivo? Tá, aumenta o soro, diminui o soro, volta para a igreja. Às vezes eu ficava 2, 3 dias sem ir em casa. Chegava em casa para dar um beijo na esposa, olhar para as crianças, dizer tchau e ir para o consultório. Aí no consultório atende, voltava, ia para a igreja. E para lá e para cá, igual um doido. E eu nunca disse não para o bispo. A gente era de uma igreja que tinha bispo. E o bispo às vezes dizia, Fragari, estou saindo para fazer não sei o quê, vou viajar, e você prega no domingo que vem. Não interessa o compromisso que eu tivesse ou deixasse de ter. Às vezes eu cancelava um compromisso de família, festa de aniversário de alguém, para ficar e pregar. Eu nunca disse não para o bispo. Sempre eu dizia, deixa comigo, chefe. E eu já subi no púlpito para pregar com dor de barriga, cara. Com dor de barriga, com cólica. Sabe o que você vive pela igreja? Você está vendo pela igreja? Você vem pela igreja assim já, ó. Você já vem com a Bíblia assim, ó. Respirando fundo assim, hoje. Oh, aleluia. Oh. Aleluia. Deus é bom, gente. O pessoal pensa assim, o Espírito Santo hoje está forte ali. Não é nada, cólica, dor de barriga. Quantas vezes, cara, quantas vezes a Denise foi comigo para a igreja para fazer qualquer coisa, para chegar mais cedo que todo mundo e sair mais tarde, depois de todo mundo já ter saído. Com criança no colo, outra na barriga. Quantas vezes Mauricinho e a Marcele, que são os dois mais velhos, dormiram no banco da igreja, ficaram dormindo no banco da igreja, que tiveram que comer alguma comidinha que fizeram numa coisa qualquer da igreja, não era aquela comida feita em casa, papinha, não, fizeram na igreja que tinha lá, pegou um macarrão, cozinhou lá e botou para a goela das crianças abaixo.
Aí eu olho para os meus 3 filhos, os 3 são envolvidos na obra de Deus, servem a Deus, sem nunca ninguém ter forçado, sem nunca ninguém ter impingido, forçado. Não, porque você tem que servir, por quê? Porque você é o filho do pastor. Não, cara, nunca. Aí depois de passar esses anos todos, mais de 30 anos no ministério, ralando, tocando, cantando, ministrando, pregando, fazendo, acontecendo, indo e vindo, criança no colo, outra empendrada no cangote e tal, e vamos, vai. Aí eu, depois desse tempo todo, eu olho para mim no espelho, aí eu vejo que esse 1,80 m aqui, ó, não está faltando um pedaço. Não caiu o dedo, não caiu unha, até os cabelos, diminuiu, mas ainda está tudo aqui. Mas tem gente que parece que é tão fraquinha. Ah, pastor, você não estava escalado hoje para dar uma geração nova? Eu estou muito cansada. O que houve? Que ontem eu tive que ir ao mercado. Oh! Imagino, deve estar acabado. Eu vejo isso lá em casa, realmente é o fim do mundo. O que aconteceu? Não. Eu tenho que viajar, tenho que ir para Cabo Frio. Não vai dar. Aleluia. Está com Deus. As pessoas são tão fracas, tudo cansa, tudo não pode, tudo tem dor aqui. É porque eu estou hoje com uma lombalgia. Está com lombalgia? Vou te dar umas pauladas nas costas, vai ficar bom rapidinho. Aquele cabo de vassoura pintado de preto. Mas é massagem, shiatsu. Você deita e... Passou! Que benção! Sabe, as pessoas parecem que vão perder um dedo, um pedaço qualquer, se envolver para servir. Na Nova a gente é generoso com os nossos dons, com os talentos, e até com a nossa grana. Até com a grana. Sabe que tinha um pregador que dizia o seguinte, que na vida do homem a última coisa que se converte é o bolso. Ele entrega a vida. Senhor, eu entrego a ti a minha vida, minha alma, o coração, tudo é meu, eu coloco aos teus pés, tudo entregarei. Minha esposa, os filhos, aleluia, está tudo nas tuas mãos, aleluia, glória a Deus. Chegou agora a hora dos dízimos e oferta. Já sabia que ia acabar pedindo negócio de dinheiro. R$2. Cara, você sabe que a maneira como você lida com dinheiro reflete muito do que está no seu coração? Você sabia disso? Sabe que teve um cara que chegou para Jesus, e a Bíblia diz que era um cara muito rico, ele chega para Jesus e diz, Jesus, o que me falta para eu ganhar o reino do céu? Porque desde criancinha pequena, lá em Barbacena, que eu cumpro tudo da lei. Eu sou o cara. E Jesus, eu acho que ele imaginava que Jesus ia olhar para ele e dizer assim, é mesmo? Desde criança? Que tu obedece tudo? Tu é demais, cara. Nem eu, hein? Vamos trocar, tu é que é o Messias. Vem pra cá. Acho que ele esperava isso. Aí Jesus vira para ele e fala assim, ok, então olha só, uma coisa te falta. Porque quando você tenta se justificar para Deus pela lei, sempre falta uma coisa, ou 2, ou 10, ou 20, ou 1000. Sempre falta alguma coisa. E Jesus ainda foi muito generoso, porque disse, uma coisa só te falta. Vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres, depois vem e me segue. Aí a Bíblia diz que o cara baixou a cabeça, ficou triste, virou 180 graus e vazou, foi embora. Você acha que Jesus precisava do dinheiro desse cara para alguma coisa? Eu garanto para você que se esse cara dissesse, ok, Jesus, é exatamente o que eu vou fazer. Quando ele virasse as costas e saísse para vender tudo que ele tem, Jesus ia dizer, pode parar, não precisa não. Isso foi só um teste. Porque você diz que segue a lei desde criancinha. E o primeiro mandamento é, somente ao Senhor teu Deus adorarás, só Ele darás culto, e não terás outros ídolos. Mas você acabou de provar para mim que o teu Deus é o dinheiro. E aí ele fala para os discípulos, cara, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no céu. Porque ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou vai agradar um e desagradar o outro, ou vice-versa. Ninguém pode servir a Deus e ao materialismo. Não é uma questão do dinheiro, ao materialismo, o mamon. Ninguém pode servir os dois ao mesmo tempo. A maneira como você lida com dinheiro revela muito do seu coração. Há pessoas que chegam às vezes para mim e falam assim, pastor, esse negócio de dízimo, isso é da lei ou é da graça? Não estamos na graça?
dízimo é da lei. Isso revela o coração da pessoa. O que ela está procurando? Ela está procurando uma justificativa, até bíblica, para não ser dizimista. E ela quer que o pastor diga, realmente, você agora me botou numa sinuca de bico, não tem mesmo não. Pode parar de dizimar. O pastor foi, aleluia, eu sabia. Há outros que chegam para perguntar assim, pastor, dízimo, tá legal, já entendi. Mas é do líquido ou do bruto? O que a pessoa está querendo? Que eu dê para ela uma legalidade para ela dizimar menos. Tem outros que perguntam assim, pastor, mas dízimo é 10% mesmo? Quer dizer, o número 10 já está implícito dentro da palavra dízimo. A pessoa, é 10% mesmo? Não pode ser 5%? Cara, pede desconto para Deus, não pede para mim não. Tu quer desconto, pede para ele, não pede para mim. Essas perguntas vão mostrando o que está no coração da pessoa. O que vai no coração, a maneira como você lida com o dinheiro, revela exatamente a condição do teu coração. Sabe, e a gente na Nova, a gente quer ser um grupo de pessoas, uma igreja de pessoas generosas. De pessoas que não estão focadas no material. Busque o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas te serão acrescentadas. Sabe, em quarto lugar, excelência na Nova é um alvo inegociável. Excelência é um alvo inegociável. O que a gente tem que fazer para Deus tem que fazer bem feito. Fazer o melhor possível. Tá? Nem sempre dá para fazer o mais caro, mas dá para fazer o mais bem feito. Sempre dá. E não é uma questão, a nossa missão é sempre fazer as coisas com excelência. E não é uma questão de recurso, de grana. Porque o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 8:12, ele diz que Deus ele vai te abençoar com base naquilo que você tem, e não com base naquilo que você não tem. Mas às vezes as pessoas ficam colocando foco naquilo que elas não têm. Sabe que alguns dias atrás, lá nos Estados Unidos, uma pessoa sozinha ganhou o maior prêmio de toda a história das loterias do mundo. 1 bilhão e 500 milhões de dólares. Misericórdia! 1 bilhão e 500 milhões de dólares. Cara, ainda tinha o seguinte, se o cara deixasse o dinheiro quieto lá, ele ia receber em 30 suaves prestações. Essa grana aí que daria talvez uns 30 milhões de dólares por mês. É bagatela que dá para fazer compra no mercado, uma coisa assim. Né? Botar uma gasolina e tal. Dá. A gente fica meio apertado, mas sobrevive com 30 milhões de dólares por mês. Vai meio no sufoco, mas a gente suplanta essa dificuldade. Mas se o cara quisesse tirar tudo numa tacada só, ele podia tirar 900 milhões de dólares. Não, 900 milhões de dólares, pô, aí você quer me deixar no sufoco. Não, tem 1 milhão e 500, 1 bilhão e 500. Eu vou ficar só com 900 milhões? Poxa, 900 milhões dá para viver. Você, seus filhos, seus netos, seus bisnetos, todo mundo sem nunca trabalhar. E ainda vai sobrar dinheiro. Ainda vai sobrar dinheiro no final das contas. Aí a pessoa pensa assim, pastor Fragale, se fosse eu que tivesse esse bilhete, a gente não ia fazer obra no freeway, a gente ia comprar o freeway. Ia ser tudo nosso! A gente invadia aquilo lá, é tudo nosso! Agora o freeway é nosso! O freeway é nosso! Quer dizer, você fica pensando no que você não tem. Se eu tivesse 1 bilhão. Se eu tivesse 1 bilhão, eu também ia fazer um estrago danado. O diabo ia sofrer na minha mão. Mas eu não posso ficar botando agora a imagem, o foco no 1,5 bilhão, porque eu não tenho 1,5 bilhão de dólares. Eu não posso botar... Cara, sabe que a Bíblia fala que quando a pessoa, em vez de colocar foco naquilo que ela não tinha, colocava foco naquilo que ela tinha, Deus fazia milagres. Sabe, cara, eu não tenho pão e peixe para alimentar esse pessoal todo, mas eu tenho aqui 5 pães e 2 peixes. Cara, eu não tenho comida suficiente para muita gente. Eu tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, dá para fazer um bolinho para mim e para o meu filho, depois a gente senta no canto e vai morrer. E aí Deus faz um milagre, multiplica azeite, multiplica farinha, multiplica pão, multiplica peixe, porque Deus pegou o que a pessoa tinha, e não aquilo que ela não tinha. Deus abençoou o que a pessoa tinha. Sabe quando você pega o pouco e diz, pai, eu não tenho 1,5 bilhão de dólares, mas eu tenho aqui 5 pães e 2 peixes. Eu tenho aqui um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Sabe, eu não tenho 1.000, 5.000, 10 mil reais para fazer essa jornada de um ano, mas eu posso contribuir com 50 pratas por mês. Sabe, é pouco, mas no pouco Deus vai te abençoar. No pouco Deus te abençoa. Quinta coisa, servir é um fruto do nosso amor por Jesus e pelas pessoas. Servir é um fruto. Servir não é um fardo.
Servir é um fruto do amor que a gente tem por Jesus e pelas pessoas à nossa volta. Sabe que na antiga aliança era possível você servir a Deus sem nunca entrar em contato com pessoas. Vou cuidar das ovelhas aqui que vão para o sacrifício, dos bodes, e aí vou cuidar, não quero nem conversar com ninguém, estou aqui só cuidando das ovelhas. No Novo Testamento, não tem como a gente serve a Deus servindo pessoas de carne e osso. Sabe que o apóstolo João ele escreve dizendo o seguinte: não venha me dizer que você ama a Deus, se você não ama a pessoa a quem você vê. Se você não ama a pessoa a quem você vê, como é que vai amar a Deus a quem você não vê? E amar implica em servir. Servir é um fruto, não é um fardo. Em muitas igrejas, o servir é visto como um fardo. Ah, eu sirvo nesta igreja. Só eu sei o preço que estou pagando. Aleluia. O que o cara está querendo com isso? Quando ele manda uma dessa, estou servindo, é um fardo, mas eu estou servindo a Deus. O que ele está querendo? Sabe por que Jesus diz isso? Quando você quer dos homens, quando os homens fazem, você já recebeu a sua recompensa. Mas quando você faz, e a tua mão direita não fica sabendo o que a esquerda fez, quando você faz e não faz para receber elogios do pastor, quando você faz e não faz para receber algum tipo de recompensa, algum título, um crachá, escrito diácono. Quando você faz simplesmente porque você ama Jesus, e por causa disso você ama as pessoas, o teu Pai que te vê no céu, Ele recompensa aquilo que você fez. Porque Ele sabe que você fez para Ele. E é por isso que o apóstolo Paulo fala: tudo que vocês fizerem, façam não como para homens, mas como se estivessem fazendo para o próprio Deus em pessoa. Sabe, servir é um fruto do nosso amor, não é um fardo, consequência de religiosidade. A gente acredita até mesmo que quem é muito grande e importante para servir, porque tem gente que diz: não, eu não posso servir porque eu sou doutor. Quem é muito grande e importante para servir é muito pequeno e irrelevante para liderar. Quando a gente convoca alguém na igreja para liderar algum setor da igreja, pode ser na música, pode ser na geração nova, pode ser grupo de conexão, não importa o quê. A primeira coisa que a gente quer checar naquela pessoa é o coração dela. Não são os dons e os talentos. Sabe, a pessoa pode cantar pra caramba, se voluntaria para cantar aqui, mas se você identifica que o coração dela está cheio de mágoa, ressentimento, ódio, ira, essa pessoa não está pronta para subir aqui para cantar. Pode ser que no The Voice ela dê certo. Pode ser que na noite ela dê certo. Mas no serviço para Deus não vai dar certo. Porque nós estamos ministrando para pessoas vida. Aquilo que sai de dentro de nós. E se o que há no meu coração é mágoa, ira e ressentimento, eu estou metido numa confusão do tamanho de um bonde e ainda não resolvi aquele problema, eu não estou em condições de liderar nada. Eu tenho que sentar, ouvir, para Deus restaurar a minha vida. E aí me colocar em condições de subir para cantar, tocar, dar aula, ou fazer qualquer coisa. O mais importante não é o dom, é o coração. O mais importante é o coração. Na nova aliança a gente serve a Deus servindo a gente de carne e osso. E esse é que é o problema. Servir a gente de carne e osso. Dá uma olhada só para o seu lado, dá uma olhada do lado assim. Olha só, essa pessoa linda, maravilhosa, simpática, sorridente, essa carinha fofa que está do seu lado, pode ser que na semana seguinte, aqui, na semana que vem, volte aqui, mal-humorada. E você vai recepcionar a pessoa: seja bem-vindo. Não fala comigo não, que eu estou meio de ouvirado. Pastor, eu só queria recepcionar a pessoa bem, fui magoado. Irmão, você tem que ter couro de jacaré. Para servir, você tem que ter couro de jacaré, casco de tartaruga. Se você tem pele de sereia, não dá para servir. Qualquer coisa fere. É muito UV. Então não pode, tem que passar. Não é passar protetor, não. Tem que escarificar para virar couro. Não tem jeito. Por quê? Porque pessoas são imperfeitas. Você na igreja tem gente bem educada e tem gente mal educada. E os mal educados digam amém. Aí, sempre tem. E ainda confessa. Na igreja tem gente simpática e tem gente antipática. Na igreja tem gente que tem dia que está bem e tem dia que está mal. E você de repente está servindo, você está voluntariado para fazer alguma coisa, e de repente alguém fica meio atravessado contigo.
E você tem que ter uma visão de que você não está ali servindo a homens, você está servindo a Deus. Amém? Em sexto lugar, na nova nós não queremos ser, nós somos pessoas de honra. Sabe, a gente promete, a gente cumpre. A gente fala, a gente faz. A gente assina o cheque tem fundo. Na nova a gente quer ser pessoas de honra. Pessoas que honram. Por quê? Porque o mundo, quando olha para dentro da igreja, se há uma coisa que o mundo procura, é uma igreja de gente honrada. Sabe, e eu te digo mais uma coisa. Na igreja, tem gente que pensa que pastor é bobo, né? Tem gente que pensa que pastor é bobo. De vez em quando aparece alguém na igreja, que não é membro da igreja, não é nada, estava passando, resolveu entrar para pedir uma ajuda, aí a pessoa, quem é o pastor? A pessoa que já conhece, como eu não estou de terno nem nada, a pessoa não consegue identificar, a pessoa começa a apontar para outras pessoas, para me disfarçar, para me poupar. Mas de vez em quando o camarada consegue identificar que eu sou o pastor. Aí chega junto, porque pastor, estou com problema, tamanho do bonde, porque eu vim andando do Nordeste até aqui a pé, estou com fome e tal. Rapaz, tu vem andando do Nordeste até aqui, tá gordo desse jeito? Não queimou as calorias? Aí a gente começa a pedir, Deus, revela aqui o que é isso, o que eu tenho diante de mim aqui. E aí Deus manda para você uma visão de 3 números. 1, 7, 1. Senhor, o que seria isso, meu Pai? Revela. O que significam esses 3 números? Fala, meu Deus. Vejo 3 números, Pai. O que significa? 1 é perfeição, 1 é unidade, 7 é perfeição. Me fala aí, meu Deus, de acordo com a tua palavra. O que é isso? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Ninguém me engana. Ninguém me engana. Eu, espontaneamente, me faço às vezes até de bobo, para abençoar. Jesus, essa era uma característica de Jesus. Sabe, as pessoas às vezes pensavam que estavam enganando Jesus. Aí Pilatos vira para Jesus e fala assim, cara, fala o que eu quero ouvir. Fala a palavra certa, fala o que eu quero ouvir, porque a tua vida está na minha mão e eu posso te dar o poder da liberdade ou da morte. Fala o que eu quero ouvir e eu libero você. E Jesus olha para o cara e fala assim, o quê? Cara, tu está por fora, tu não sabe de nada. Se eu fizesse assim, ó, o meu pai podia mandar legiões e legiões de anjos, iam arrasar com vocês todos. A minha vida ninguém a toma, eu espontaneamente a dou. Ninguém leva, ninguém pega, eu não sou bobo, não estou aqui de otário, não estou aqui porque eu tropecei ali, caí aqui dentro e não sabia o que estava fazendo. A minha vida ninguém pega, ninguém toma, eu espontaneamente a dou. Amém. Sabe, quando você olha para a história da igreja, tem um casal, uma história de um casal, que tentou dar uma de esperto. E chegou um casal, né? Então, de Ananias e a esposinha dele, Safirinha. Aí eles ficaram sabendo de uma história de um cara chamado Barnabé, que era um cara muito rico, que tinha um terreno, um baita terreno na Avenida das Américas. Ele vai e vende o terreno. Pega a grana toda da venda, bota aos pés dos apóstolos e diz, Pedro, tá aí, administra você, João, Tiago, administra isso aí, porque o pessoal está sendo perseguido, o pessoal está perdendo o trabalho, ninguém pode trabalhar, tá complicado para a igreja. Então eu estou colocando essa grana aí, distribui conforme a necessidade. Eu ouvi essa história, Safira. Estou sabendo disso, então olha só, a gente não tem aquele terreno? A gente vende o terreno, pega a grana, guarda a maior parte, leva uma parte, diz que é tudo que a gente adquiriu, que a gente auferiu com a venda do terreno, e aí o que a gente vai acontecer? Vamos receber o bolsa apóstolo. Porque os caras todo mês, vão ajudar a gente, porque a gente chega lá contando uma história, estamos desempregados, porque estamos perseguidos, porque nós somos da igreja, e o governo romano e tal. Vamos ajudar os caras. Então, vamos nessa, Safira. Safira falou, Ananias, tu tem certeza que isso vai dar certo? Vai, cara, mulher. Isso aí é moleza, o pessoal é bobo. Foram lá. Primeiro veio Ananias, né? Aí, Pedro, está aqui o dinheiro todo. Aí, o Espírito Santo vai e fala com Pedro. Pedro, 3 números. Aí Pedro olha para o cara e fala assim, rapaz, o terreno não era teu? O dinheiro não é teu? Tu podia fazer o que você quisesse. Você está pensando que está me enganando, você está enganando o Espírito Santo. Aí o diabo olhou para o cara e falou assim, pronto, já descobriram, essa porcaria desse cara não me serve para mais nada, mata esse desgraçado aí. O cara, caiu fulminado.
Aí vem a esposa dele. Cadê a Ananias? Cadê a Ananias? Alguém viu Nias por aí? Vê ela toda animada. Quando ela vê, ué, o que aconteceu? Ó, o cara tentou dar um golpe, deu ruim, infartou, caiu morto. Ah, pum, caiu também. Cara, sabe qual era a mensagem que Deus estava mandando para a igreja? Minha igreja, presta atenção. Quem está no controle da igreja sou eu, não é mais ninguém. Não é Pedro, não é Tiago, não é João, sou eu que estou no controle. Ninguém vai enganar vocês. Isso aqui é um recado para os 171 da vida, para eles saberem que quem está no controle dessa história aqui sou eu, não é ninguém. Ninguém vai enganar vocês, vocês não são bobos. Mas a gente tem um espírito de pessoas generosas e a gente quer ser pessoas de honra. Pessoas que honram, porque a Bíblia diz que nós devemos dar honra a quem merece honra. Amém, gente? Sabe, eu não dou a mínima importância para esse negócio. Não faço questão que ninguém me chame por título, nem de doutor, nem de pastor, nem de coisa nenhuma. Mas você sabe que aqui, nesse shopping, o único camarada que é o cabeça de uma empresa qualquer, entre aspas, né? Eu sou o pastor sênior, e de todas as lojas aqui, eu sou o único cara que não tem um tag para entrar nesse shopping aqui de graça. Eu pago o estacionamento igualzinho você. E você acha que eu estou reclamando para os caras? Tinha que me honrar. Os caras são do mundo, não conhecem nada disso. Estão por fora. Sabe, eu não estou nem aí para essa história. Eu não quero ser bajulado, detesto ter gente me bajulando. Detesto, tenho horror desse negócio. Mas a Bíblia diz que a gente deve dar honra para quem merece honra. E a Bíblia diz que nós devemos honrar uns aos outros. Amém, gente? A gente acredita que o cristão precisa dar testemunho para que o mundo veja que nós somos semelhantes a Jesus em palavras e em ações. E em sétimo lugar, em último lugar, paixão é um motor que nos move. Membro da Nova tem que ser pessoa apaixonada. Quem é que já esteve apaixonado por alguém aqui na vida alguma vez? Ah, cara, sujeito apaixonado, ele faz qualquer negócio. Cara, eu conheci a Denise, a gente estudava lá em Teresópolis, a gente estudava na mesma faculdade. E eu era um duro. Tinha nem dinheiro para pagar a faculdade, precisava do crédito educativo. Tive que assinar atestado de miséria para apresentar para o governo, para provar que eu não tinha condição de pagar. Você tinha que apresentar atestado de tudo. Uma pá de documento. Atestado de pobreza, de tristeza, de angústia, deficiência, miséria, depressão, internado no Pinel, tudo lá. Entrega para os caras. Era um duro, não tinha dinheiro para nada. Aí o que eu fazia? Como eu era apaixonado, o que eu fazia? Teresópolis, que não falta é flor nos canteiros. Como é que eu resolvi essa parada de dar flor para a namorada? Vai no canteiro e... Mas e dá. Chega para ela, comprei para você. Porque quem tem paixão, veste a camisa de um jeito que faz qualquer negócio pela pessoa, pelo alvo da sua paixão. Sabe, e na Nova, é preciso que cada um de nós seja um apaixonado pela obra de Deus e pela sua própria igreja local. Sabe, ser apaixonado por aquilo que Deus faz, ser apaixonado pela sua igreja. Tudo que nós fazemos, a gente faz com paixão. Nosso louvor é um louvor apaixonado. Eu estava falando com o pessoal, antes da gente entrar aqui, eu estava falando com o pessoal da música, e eu estava dizendo para eles, cara, quando vocês subirem ali em cima, que vocês lerem na música, vive aquilo, expressa aquilo, bota uma expressão no seu rosto, no seu corpo, para expressar aquilo que você está cantando. Sabe, se a música é para vibrar, é para alegar, para dançar, pula, dança, vibra, sorri. Se a música está pedindo para chorar, cai no chão, rola, baba. Mas, cara, vive aquele troço, com paixão, com intensidade. Sabe, a gente precisa disso, de pessoas que sejam intensas. Eu sou um camarada que eu sou intenso demais. Sabe, quando eu me meto em cima de alguma coisa, eu vou de cabeça, eu vou com intensidade. Eu resolvi fazer um dia, me convidaram para fazer triatlo. Quando eu comecei a fazer triatlo, eu pensei que eu ia ficar maluco. Tinha gente que falava assim, o cara vai pirar, porque esse camarada está pedalando igual um doido, nadando igual um maluco, correndo igual um alucinado. Bom, eu virei campeão, fui quinto colocado, eu era o quinto no ranking da América do Sul. Dentro da minha faixa etária, claro. A única coisa que eu não ganhei, que eu não fui pódio em primeiro lugar, foi no Ironman, a distância do Ironman. O resto tudo, primeiro meio Ironman que eu corri, classifiquei para o Mundial. Fui para a Flórida representar o Brasil, seleção brasileira. Uau!
Triatlo olímpico, distância olímpica. Bati, primeiro lugar, representante, seleção brasileira. Fui para a Austrália competir, lá em Gold Coast. Seleção brasileira. Por quê? Porque eu entrei de cabeça naquele troço. Eu tinha dia que eu sentava... Sabe o que é o rolo? Sabe o que é rolo? O rolo é um aparelho que o ciclista coloca a bicicleta assim, num tripé, e aquilo tem uma resistência atrás, a roda fica rodando contra aquela resistência, você fica igual um rato, um hamster naquela galinha. Você fica pedalando no lugar contra aquela resistência. Eu fazia treino de 6 horas montado em cima da bicicleta, suando igual fazendo uma poça, do tamanho de um bonde, na sala de casa, vendo televisão e pedalando. 6 horas naquele troço. Só a base de mate. Porque eu sou intenso pra caramba. Eu pego um livro para ler, eu não pego um, eu pego 5. Aí eu vou lendo um, leio o outro, leio um, leio o outro, leio outro, daqui a pouco os livros somem. Cadê? Denise guardou. Pega o livro, cadê o livro? Mas sabe de uma coisa? O reino de Deus é para quem é intenso. Não é para quem é devagar. Sabe? Aleluia. Estamos aí, né, pastor? Amém. Não. É para pegar, então vamos pegar com vontade, com força, para valer. Sabe, a gente faz com paixão. Tem que ser de forma vibrante, apaixonada. A gente ora de forma vibrante, apaixonada. A gente canta de forma vibrante, apaixonada. A gente serve de modo vibrante e apaixonado. Porque o Deus a quem a gente serve é bom demais. Amém, gente? E tudo que a gente faz com paixão. Não é meia boca, não é mais ou menos. Isso é a visão que a gente tem da igreja que a gente quer ser, da igreja que Deus quer que nós sejamos. Amém, gente? Vamos ficar de pé?